Muito bem, gente. Então, boa noite. Que bom estarmos reunidos aqui hoje em mais uma Escola da Fé, né? Hoje o nosso último encontro, né? 33º encontro. Coincidiu de ser 33, né? Um para cada idade de Cristo, né? Daí já fica bem bonito. Maravilha. Mas vamos iniciar o encontro de hoje, a nossa da Fé, com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, 33º encontro. No último encontro falamos sobre o Pai Nosso, o início do Pai Nosso, e hoje vamos concluir o Pai Nosso e falar rapidinho sobre a Lexo Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. Bom, muito bem, então falávamos, fazendo um resumão da Escola da Fé até o dia de hoje, né? É difícil, mas sempre lembrando, né? Estudamos o Catecismo, né? Esse importante livro da nossa fé, onde está contido um certo resumo daquilo que a igreja acredita, né? Está contido aquilo que nós professamos, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós vivenciamos e rezamos. Que é na primeira parte a profissão de fé, do creio, como nós vimos, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, na segunda parte, os nossos sacramentos, que é como a igreja celebra isso que professa, né, que são os nossos 7 sacramentos, né, o batismo, a Eucaristia, a crisma, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos e a penitência. Depois nós vimos, na terceira parte, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que é como nós vivenciamos. Agora também vamos fazer o exercício de lembrar. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não falar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, não roubar. Não, honrar pai e mãe. Obrigado, gente. Obrigado aí aos nossos universitários. Honrar pai e mãe. O quinto, não roubar. Não matar. Não matar. Ai, meu Deus, estou confundindo. Quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar, não roubar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não é mulher do próximo. O décimo, não desejar as coisas alheias. Eu não podia olhar para a Osana aqui que ela estava falando tudo na ponta da língua e o seminarista não, né? Misericórdia. Mas é muita coisa. Mas que bom, é bom relembrar. Então, falamos sobre isso. E agora, na quarta parte do nosso catecismo, a oração. Como que nós rezamos tudo isso que nós falamos até agora, né? Então, este momento especial da oração, onde o catecismo reserva uma boa parte para falar sobre o Pai Nosso, sobre o Pai Nosso. Nós falávamos no último encontro, né, ainda com o Padre Marcos, no penúltimo encontro com o Padre Marcos, sobre a revelação da oração, que está desde o Antigo Testamento,
passando no novo, a tradição da oração, onde nós frisamos bastante no último encontro que nós aprendemos a orar em certos momentos, escutando a palavra do Senhor e participando no seu mistério pascal. Mistério pascal, aqui lembrando, é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas a cada momento, nos acontecimentos de cada dia, o seu Espírito é nos oferecido para fazer brotar a oração. O ensinamento de Jesus sobre a oração ao nosso Pai está na mesma linha que o ensino sobre a providência. O tempo está nas mãos do Pai. É no presente que nós o encontramos, não ontem nem amanhã, mas hoje. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, é no hoje da nossa vida, da nossa história, que somos convidados por Deus a estar em comunhão com Ele. A estar em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Missa, da liturgia, dos sacramentos, mas também no nosso dia a dia, nos momentos do nosso dia a dia, estar em oração, estar em comunhão com Deus. E um bom momento para estar diante de Deus é a oração em família, de estar rezando em família, seja o Santo Terço, seja uma oração antes das refeições. Até agora, no final do ano, teremos Natal, teremos muitas confraternizações às vezes até do trabalho, do emprego, da empresa, confraternizações em família, seja no Natal ou Ano Novo. Como é bom estarmos rezando também em família. Tirar um minutinho ali, 2, antes da refeição, antes da virada do ano, para fazer uma oração, para estar dando as mãos e entregando a Deus aquele momento que é tão importante para nós, celebrativo, de estarmos em família, que nós possamos estar também entregando a Deus, em família com os amigos, né? Que, como diz ali a frase, a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Então é dentro de casa que nós cultivamos estes momentos de oração e esta semente do bem, semente de estarmos em comunhão com Deus. E, mais recentemente, no último encontro, falamos também sobre a vida de oração. Até foi dado o exemplo de que nas pequenas coisas do dia a dia é possível estar em oração, em comunhão com Deus. Então, é possível até no mercado ou durante um passeio solitário aí pelas ruas da São Geraldo ou do KM2, né, da nossa Eldorado, fazer uma frequente e fervorosa oração. É possível também na loja, ao comprarmos ou ao vendermos, ou também enquanto cozinhamos. Então, no nosso dia a dia ali, quando a gente está na lida da roça, né, ordenhando, chamando o gado, cozinhando, dando banho na criança, ou até mesmo você que não está tomando banho. Tem gente que gosta de cantar tomando banho, né? Tem gente que... Bom momento também para estar conversando com Deus, né? Falando, Deus, hoje o dia foi corrido, hoje alguma coisa não deu certo, né? Mas aproveitar os momentos do nosso dia a dia para estarmos em comunhão com Deus. Temos sim que reservar alguns momentos fortes de oração. Seja ali uns 5, 10 minutos do seu dia que você para estar rezando, ou para rezar o terço, ou para ler a palavra de Deus, o evangelho do dia, ou 1 hora ali na semana para estar na celebração da palavra ou na Santa Missa, momentos fortes para estarmos, né, somente com Deus. Mas os discípulos também pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar. Então, os discípulos pediram a Jesus que ele os ensinasse a oração, e ele ensinou a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Como nós vimos, né, na semana passada, a primeira parte, Pai Nosso que estais nos céus. Então,
primeiro movimento é chamar Deus de Pai. Nos colocarmos na posição de filhos de Deus. E a oração do Pai Nosso, acho que podia terminar aqui, né? Só no Pai, né? Chamarmos Deus de Pai. Não quer dizer que as outras partes não é importante, mas se a gente, né, rezasse com confiança, com o coração realmente, com fé, a oração do Pai Nosso, acho que a gente só de falar Pai, a gente já ia parar, assim, né? Nossa, estou chamando Deus de Pai. Como nós falamos, né, no último encontro, às vezes é difícil chamar Deus de Pai. Porque às vezes o nosso pai foi um pouco carrasco, né, às vezes do seu jeito tentava nos educar, mas acabava nos oprimindo ou batia, a gente apanhava muito. Às vezes é um pai que ficou meio ausente na nossa família, ou às vezes por uma tragédia, né, faleceu muito recentemente. Então, é difícil, mas é preciso elevarmos o nosso coração a Deus e lembrarmos que Deus é o nosso Pai e Ele está acima de qualquer categoria de pai que a gente possa falar. Porque a gente fala, pai é carinhoso, pai é isso, pai é aquilo, mas Deus Pai é mais do que todos os pais desta terra e mais do que todas as mães também. Então a gente fala que Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Então, por causa desse carinho, desse amor que Deus tem no seu coração. Então, Deus está além disso, mas quer também ser chamado de Pai, porque nós somos filhos de Deus. Né? Somos filhos de Deus e Ele nos ouve, Ele está atento ao nosso chamado, ao nosso clamor. Então, Pai nosso que estais nos céus. E até a gente falou, né, no último encontro também esse céu. Né? O que é esse céu? Então, este céu, mais do que ser um lugar físico, quer mostrar a dimensão que Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos os nossos limites. Deus está, né, no infinito daquilo que nós podemos imaginar. Mas mesmo Deus sendo tão grande, tão infinito, tão nos céus, Ele quer se fazer presente na sua vida, né, na nossa história, na pequenez do nosso dia a dia. Então, é esse o mistério do amor de Deus. Papa Bento XVI afirma que ao repetir as palavras Pai Nosso que estais nos céus, não se deve ter o entendimento de Deus como um ser deslocado, como se existisse em um domínio espacial situado muito longe. Né? Que às vezes a gente fala, onde que está Deus? Deus está lá no céu. Né? Ou seja, a gente coloca Deus às vezes tão longe, que às vezes a gente esquece que Ele está presente na nossa vida, na nossa história. Está presente também no nosso coração. Então, é necessário compreender que mesmo havendo diferentes pais terrenos, viemos todos, no entanto, de um único Pai, o qual é a medida e a origem de toda a paternidade. Eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade no céu e na terra, de São Paulo. E completa Bento XVI. Céu significa, portanto, aquela outra elevação de Deus, de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos ir. A paternidade nos céus remete-nos para aquele nós maior, que ultrapassa todas as fronteiras, abate todos os muros e cria a paz. Ou seja, rezando Pai Nosso, nós também elevamos o nosso coração a Deus no céu, onde um dia nós também queremos estar com Ele, nesta pátria definitiva, nessa pátria celeste. Bom, já falamos disso. E agora, chegando ao tema de hoje, né, que são as 7 petições, né, os 7 pedidos que nós falamos. Então, primeiro rezamos, né? Pai nosso que estais nos céus. Daí começa. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa... E por aí vai, como a gente vai ver, né? Mas só fazendo uma rápida dinâmica antes,
né? O Pai Nosso está na palma das nossas mãos, né? Quando nós rezamos, né? A gente pode fechar as mãos que a gente reza, né? Vamos começar com o minguinho, né? Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então é o Pai Nosso que está na palma da nossa mão, das nossas mãos. É o Pai Nosso, né, que nos aproxima deste nosso Pai, né, de Deus. Mas então as 7 petições. Depois de nos termos posto na presença de Deus, nosso Pai, para o adorarmos, amarmos e bendizermos, o Espírito Filial faz brotar dos nossos corações 7 petições, que são 7 bênçãos. As 3 primeiras, mais teologais, atraem-nos para a glória do Pai. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, essas 3 primeiras petições são mais dirigidas ainda a Deus, né? As 4 últimas, como caminhos para Ele, expõem-nos a nossa miséria à sua graça. Então, nos coloca diante da presença de Deus com nossa miséria, que somos pecadores, necessitamos do pão de cada dia, e também nos coloca na presença dos nossos irmãos, né, perdoando as ofensas, assim como nós também devemos perdoar. Primeira petição: santificado seja o vosso nome. Então, quando nós falamos isso, rezamos isso, nós estamos dizendo que o nome de Deus é santo. Reconhecemos a santidade de Deus. Reconhecemos que Ele é santo, santo, santo. Nós rezamos mesmo na missa, né? O santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, rezamos no Pai Nosso, reconhecendo que este Pai, que é tão próximo de nós, é santo. Santificado seja o vosso nome. Então, também nos colocamos nesta presença e nessa dinâmica de estarmos santificando o nome de Deus. Não quer dizer que só o nome de Deus só vai ser santo se a gente rezar para ele. Não, ele já é santo, mas é preciso santificar o nome de Deus também com a nossa vida, com as nossas ações. Então, é como se nós lembrássemos de que o nome de Deus é santo. Então, para que nós tenhamos esta consciência. Essa consciência. Finalmente, aqui o trecho do catecismo. Finalmente, é em Jesus que o nome do Deus Santo nos é revelado e dado, na carne como Salvador, revelado pelo que Ele é, pela Sua palavra e pelo seu sacrifício. É o coração da sua oração sacerdotal, né? Jesus, no Horto das Oliveiras, né, próximo a se entregar na cruz, ele rezou: Pai Santo, por eles eu me consagro, para que também eles sejam consagrados na verdade. Então Jesus chama Deus Pai de Santo, Pai Santo, porque ele próprio santifica o seu nome. É que Jesus nos manifesta o nome do Pai. No termo da sua Páscoa, é que o Pai lhe dá então o nome que está acima de todo nome. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o próprio Senhor Jesus nos ensina a professar e a rezar e a lembrarmos: sede santos como o Pai do céu é santo. Então, é essa santidade que vem de Deus, que se manifesta em Jesus e que todos nós somos convidados a ser.
somos chamados a ser santos como o Pai Celeste no céu é santo. Porque se nós agirmos bem, o nome de Deus é bendito, mas é blasfemado se agirmos mal. Ou seja, nós participamos da santificação de Deus. Então, ali na nossa vida, nessa imagem que tem ali, Jesus que está na nossa vida, ele está presente, né, ao nosso lado, nos ilumina, nos leva até o Pai. Então, porque se nós agimos bem, o nome de Deus é bendito. Se agimos mal, nós estamos blasfemando contra o nome de Deus. Mas como assim? Quer dizer que Deus muda de nome? Não, é no sentido da nossa vida, né? No nosso agir moral. Porque, por exemplo, se a gente fala, eu sou filho de Deus, né? Deus é meu Pai, né? Eu vivo colocando o nome de Deus na minha boca. Que bom, glória a Deus por isso. Mas se os nossos atos não dão bom testemunho disso, a gente acaba, né, dando mau testemunho de Deus. Né? Se a gente fala, o nome de Deus é santo, mas a minha vida está perdida, né, então as pessoas que estão ao meu lado vão pensar, tá, Deus pode ser santo, mas você está largado às traças, né? Ou como é que você diz que o teu Deus é santo se você não vive esta santidade? Se você não busca viver esta santidade, né? A gente sabe que é um desafio, é difícil, mas com a graça de Deus nós somos convidados a viver esta santidade dia e noite. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Então, nessa imagem bonita, né? Nós não sabemos se é assim ou como que vai ser, mas é bonita, né? O céu. Então, todos nós de mãos dadas, com os santos, com os anjos, né? Todos unidos, né? Buscamos e pedimos: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Então, é este reino de Deus que nós queremos participar na nossa vida, né? Que um dia, né, na eternidade, né, no céu, nós queremos estar reunidos. Mas já aqui nessa terra, nós queremos que essa imagem bonita, seja presente na nossa vida. Poxa vida, mas a gente sai aqui na nossa Eldorado, que até é Eldorado, né? Tá até dourado, igual a imagem ali, né? Mas às vezes não tá tão dourada assim, né? Tem uns buracos na rua, tem ali uns cachorros que avançam em nós, tem ali uns vizinhos que nos atrapalham, tem ali os nossos pecados, né? Os nossos egoísmos. Então, nos distanciamos deste céu, né? Mas a gente precisa pedir: venha a nós o vosso reino, né? Neste céu bonito, mas que se torna presente no nosso dia a dia. Então, o reino de Deus está diante de nós. O reino de Deus está diante de nós. Aproximou-se no Verbo encarnado. Foi anunciado através de todo o Evangelho. Veio na morte e ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia está no meio de nós. Então, quando participamos da Santa Missa, é como se nós participássemos e antecipássemos, melhor dizendo, aquele céu que nós vimos. Então, participando da Santa Missa, é como se nós antecipássemos aquele reino glorioso. Mas o reino de Deus já está aqui, né, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Mas é preciso também construirmos este reino, pedindo que ele venha e contando com a graça de Deus, mas também agindo bem, né? Com as nossas boas ações, com as nossas boas obras, buscando testemunhar o amor de Deus e fazer com que este reino de Deus aconteça realmente na nossa vida. É como aquela oração que nós rezamos também. Vem, Senhor Jesus.
né? Vem, Senhor Jesus. Então, rezando no Pai Nosso, para que venha o reino de Deus, nós pedimos também que venha, Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. É a vontade do nosso Pai que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? A gente fala, né? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? A primeira vontade é que todos se salvem, que todos encontrem o amor. Porque senão Deus, por que Deus ia criar este mundo? Então, Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele quer que todos se salvem, que todos participem da sua glória, do conhecimento da verdade. Essa é a vontade primeira de Deus, o amor. E assim Jesus rezou também no Horto das Oliveiras. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus também rezou ao Pai: seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Né? É muito bonito, né, essa passagem da Sagrada Escritura, onde Jesus está ali sofrendo, próximo ao cumprimento, né, de se entregar na cruz, de morrer por cada um de nós. Mas Jesus, ali na sua agonia, ele fala: olha, Deus, afasta de mim esse cálice. Né? Afasta de mim esse cálice. O que significa isso? O cálice ali é o sangue, é o derramar o sangue, é morrer na cruz. Então, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, o próprio Senhor Jesus tinha uma vontade de que se afastasse dele esse cálice. Mas ele falou: mas que não seja feita a minha, mas a vontade de Deus Pai. Então, nós também temos muitas vontades. Né? Quando eu era criança, eu rezava: Deus, que o meu time ganhe amanhã aquele jogo, que daí ele vai subir para a Série A e vai ser campeão e não sei o quê. Bom, era uma criança, né, rezando. Eu não sei o que as crianças rezam hoje em dia. Não sei se rezam para ganhar presente no Natal, se rezam para... Não sei o que reza. Mas eu rezava para o meu time ganhar, né, o jogo. Mas, né, para ganhar um celular, para ganhar um tablet, para os meus pais não brigarem mais comigo, né? Não sei quais são as orações, mas quando a gente cresce, a nossa oração continua ainda, às vezes, sendo ingênua, né? Às vezes mudada, né? Um pacote de presente um pouco mais humilde, um pouco mais, né, humilde, mas às vezes a gente sempre quer as nossas vontades. Né? Ah, Deus, que eu passe naquela prova, que dê certo aquilo. Mas a gente pensa, tá, mas e se todo mundo rezar para passar na prova? Bom, que bom, mas só tem 30 vagas e tem 100 pessoas fazendo. Então quer dizer que Deus vai ouvir uma oração e não vai ouvir a oração dos outros? Como assim? Né? Então, a gente pedimos, sim, mas que a nossa oração final seja essa. Né? Que seja feita a vontade de Deus, não a nós. Tem até aquele filme de comédia antigo, né? O Todo-Poderoso, onde ele realiza a vontade de todo mundo. Só que todo mundo queria ganhar na Mega Sena. Né? E todo mundo ganhou. Só que todo mundo ficou bravo, porque só ganharam R$ 1. Né? Então o que adianta, né? Falar, todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas vai todo mundo ganhar R$ 1, né? Ou 50 centavos. Bom, vontade é o tempo todo que tem. Mas a gente precisa concluir as nossas orações. Que seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai. Porque só Ele conhece, né, toda a história da nossa vida, só Ele conhece, né,
a história das outras pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que precisam mais, daqueles que precisam menos. Então, é um gesto de entrega quando nós rezamos no Pai Nosso também, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus. Nós estamos nos entregando e pedindo para que Deus faça o melhor, porque Ele sabe, né, qual é o melhor. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, é pela oração que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter perseverança para cumprir. Jesus ensina-nos que se entra no reino dos céus não por palavras, mas fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, também este fazer a vontade de Deus nos revela aquilo que Deus tem a cada um de nós. Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que nós também, pedindo que seja feita a vontade de Deus, nós também possamos fazer aquilo que é vontade de Deus. É que às vezes a gente está na nossa correria do nosso dia a dia e vamos fazendo as nossas vontades. Mas qual é a vontade de Deus? O que Deus tem preparado para nós? Quais são os mistérios do amor de Deus em nossa vida? Então é somente pela oração que nós podemos perseverar neste amor de Deus e, na medida do possível, cumprir essa vontade que é de Deus. E Jesus mesmo disse, né, só entra no reino dos céus não por palavras vazias, mas fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade primeira do Pai é que todos se salvem, que reine o amor. Então, se nós buscamos amar, buscamos perdoar, buscamos viver a caridade no nosso dia a dia, nós buscamos fazer a vontade de Deus. E aí entra uma parte mais prática também do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Essa bonita imagem do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que é o que nos apresenta o catecismo. Dai-nos, como é bela a confiança dos filhos que tudo esperam do Pai. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chover sobre justos e injustos. Então, se a gente tem aqui o sol, é porque Deus quer. Se tem a chuva, é porque Deus quer. Né? Se está crescendo o trigo, é porque Deus quer. Se está produzindo, né, o fruto nesta árvore, é porque Deus quer. Então, esta entrega, nesta confiança a Deus. Dá a todos os seres vivos de comer a seu tempo, como diz o Salmo. É Jesus quem nos ensina esta petição que, de fato, glorifica o nosso Pai, porque é o reconhecimento de quanto Ele é bom, acima de toda a bondade. Então, dai-nos. É um Deus que dá para todos, para os justos, para os injustos, para os bons, para os maus, mas Deus dá. Deus dá o alimento. Deus dá aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Dá-nos o pão de cada dia. E tem uma frase, né, bem famosa, que é também um apelo social, nesta petição de dai-nos o pão de cada dia, que o que hoje sobra na nossa mesa, certamente é aquilo que falta na mesa de outras pessoas. Então, é um apelo social também. É que precisamos cuidar do desperdício, lembrar que tem muitas pessoas que passam fome, lembrar que tem muitas pessoas que às vezes não têm uma refeição por dia, nem muito menos, né? 3, né? Que é o ideal, né? Que é o café da manhã, o almoço, o jantar. Né? Então, tantas pessoas que passam fome ainda. Então, é um apelo social que também Jesus coloca nessa oração. E primeiro, se entrega a Deus, né? Na nossa oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pedimos a Deus este pão de cada dia. E Deus nos dá.
mas também é preciso olhar para aqueles que não têm nem sequer as migalhas deste pão. Lembramos aqui de Lázaro, né, que diante do rico, que tinha os banquetes, tinha as festas, se esbanjava, né, de tanta coisa, mas estava lá Lázaro, né, que comia só as migalhas e caía no chão. Então, também é um apelo para olharmos as pessoas que estão ao nosso lado, né? O pedir e a nossa responsabilidade. Então, pedimos a Deus, sim, o pão de cada dia, mas também nós somos responsáveis por todos aqueles que estão ao nosso lado e que passam necessidade. Esta petição e a responsabilidade, que comporta, valem também para outra fome de que os homens morrem, né? O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que quer dizer da sua palavra e do seu sopro, né? Seu sopro, ou seja, da vontade de Deus, do Espírito de Deus, né? O Filho e o Espírito Santo. Pois é. Então, os cristãos devem mobilizar todos os esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra que não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É por isso que o sentido especificamente cristão desta quarta petição tem a ver com o pão da vida, né? A Eucaristia, a palavra de Deus, que deve ser acolhida na fé, e o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Então, quando nós rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, além deste pão de cada dia, onde nós estamos nos confiando à providência de Deus, onde tem este apelo social de cuidarmos dos mais pobres e necessitados, também tem o apelo desta fome e desta sede que é da palavra de Deus, que é da Eucaristia. Então, é um apelo nosso para que nós possamos nos saciar com a palavra de Deus e buscar a Eucaristia, né? Buscar a missa, buscar os sacramentos, mas também é um apelo para a nossa responsabilidade de anunciar esta palavra de que as outras pessoas não têm acesso, de que as outras pessoas às vezes até têm acesso, né? Seja pelas redes sociais, seja pela Bíblia que as pessoas têm em casa, mas é pelaquela palavra no nosso dia a dia. Então, quantas pessoas podem ser tocadas por Deus se nós ousarmos falar palavras de Deus? Se nós ousarmos a nossa língua, a nossa boca para anunciarmos a palavra de Deus, para proclamarmos a palavra de Deus. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes uma pessoa fala: Nossa, uma vez você me falou, né, que ia rezar por mim, ou falou que Deus me ama, que Ele é meu pastor, e aquilo, no momento, não levei muito em consideração, porque eu estava estressado com tanta coisa do trabalho que deixei para lá. Mas depois fui pensando, e aquilo mudou a minha vida, ou pelo menos mudou o meu dia. Então, pelas nossas palavras, nós temos este poder, né, de saciar a fome desta palavra e deste Espírito Santo. Então, Deus nos confiou também esta missão de anunciarmos a palavra de Deus, de sermos promotores do amor e do Evangelho. E é bonito também, aqui também o Santo Expedito, né, que, como nós falamos, é o hoje, né, o hoje, né, o hoje. Né? Se em cada dia recebes o pão, cada dia é hoje para ti. Se Cristo é para ti hoje, todos os dias ele ressuscita para ti. Como é isso? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hoje quer dizer quando Cristo ressuscita. Ou seja, hoje, confiar. Né? O pão nosso de cada dia nos dai
hoje. Ou seja, a gente não pede o pão de amanhã para a gente ir guardando, para a gente ir acumulando. Não, a gente pede o pão de cada dia. E até parece que é um pouco repetitivo, né? Porque ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a gente fala, o pão de cada dia nos dá hoje. Né? Então é meio que a gente reforça essa ideia da confiança e da entrega naquele dia. Né? De confiar no hoje. E o amanhã a gente deixa para amanhã. Né? Então, fazer o bem hoje, confiar em Deus hoje, acolher a Cristo hoje, no hoje da nossa vida e da nossa história. Perdoai-nos, a outra petição. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui que está o pulo do gato também, né, da nossa oração. Né? Que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui nós lembramos, qual é a medida, né, que Deus vai usar para conosco? Nós confiamos na sua bondade e na sua misericórdia, mas nós sabemos que a sua medida é também aquela medida com aquilo com a qual nós buscamos medir os outros. Então, se na nossa vida buscamos viver o amor, a misericórdia, o perdão, Deus certamente vai ter a sua misericórdia ainda mais perfeita, ainda mais amorosa, ainda mais acolhedora. Mas se nós, né, fomos bem restritivos, né, não perdoamos, não amamos, não tivemos misericórdia com ninguém, bom, então Deus, ele é misericórdia, ele é amor. Mas se esse coração não está aberto para isso, então ele não tem o que fazer. Né? Bom, como é que a gente fala? Né? Deus não tem o que fazer. Porque é como se a luz de Deus estivesse tentando entrar no nosso coração, mas está fechado. Então, como é que vai deixar a luz de Deus entrar? É preciso deixar. Então, aquela medida que nós perdoamos, que nós vivemos o amor e a misericórdia, também é nessa medida que Deus, ainda mais perfeitamente, vai nos perdoar. E é o que nos disse o Papa Francisco. A mensagem de Jesus é clara. Deus perdoa de forma incalculável, excedendo toda medida. Deus nos perdoa. Ele é assim, age por amor e gratuidade. A Deus não se compra. Deus é gratuito. É gratuidade. Não podemos retribuir-lhe, não podemos retribuir. Mas quando perdoamos o irmão ou a irmã, o imitamos. Perdoar não é uma boa ação que se pode fazer ou não, é que a gente pode escolher ou não. Perdoar é uma condição fundamental para quem é cristão. Isso diz o Papa Francisco. Então, perdoar é a essência do cristão, porque ser cristão é ser de Cristo, ser de Deus. Então, se nós falamos que somos de Deus e Deus nos perdoa, a essência do ser cristão também é perdoar, também é agir com misericórdia, com amor para os nossos irmãos e irmãs. É o nosso desafio, né, que nós rezamos todos os dias, esperamos, né, no Pai Nosso. E como é importante, então, buscarmos dia a dia esta dinâmica do perdão e da misericórdia, que primeiramente vem de Deus, porque Ele primeiramente nos amou e nos perdoou. Então, com esta medida do amor de Deus, que é incalculável, que nós possamos também amar e perdoar os nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação. É esta uma petição também do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Esta petição atinge a raiz da precedente, porque os nossos pecados são fruto
do consentimento na tentação. Nós pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair na tentação. Traduzir numa só palavra o termo grego é difícil. Aqui o padre depois nos ajuda, tá? Mas resumindo o que está no catecismo. Grego é difícil. Significa não permitas que entre em nós, ou não nos deixe sucumbir à tentação. E também está em Tiago. Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Pelo contrário, Ele quer livrar-nos do mal. Então, não nos deixe cair em tentação. Não é como se a tentação fosse um buraco que a gente tropeçasse. Mas é como se a tentação fosse entrando dentro da nossa vida e com a tentação a gente vai caindo em pecado e com o pecado a gente vai se aproximando da morte e se distanciando de Deus. Então, que Deus não deixe que o nosso coração vá acumulando tentações e pecados e se aproximando da morte. Então, que Deus nos dê esta luz e essa paz. Então, Ele quer nos livrar do mal. O que lhe pedimos é que não nos deixe seguir pelo caminho que conduz ao pecado. Nós andamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Esta petição implora o espírito de discernimento e de fortaleza. Porque o mal também está no mundo, Como o padre sempre lembra, e Paulo, na verdade, nos lembra, não é contra inimigos de carne e osso que nós estamos lutando, é contra o espírito do mal. Então, o espírito maligno ronda por este mundo, tentando nos devorar, tentando nos afastar de Deus. Mas ele vai colocando então algumas armadilhas. E se a gente vai se deixando levar por essas tentações, a gente vai se acostumando com elas, corre o risco de cair e de pecar, e pecando a gente se afasta de Deus. Então, por isso que Cristo nessa oração ele pede, não nos deixe cair em tentação. A tentação existe, o mal existe, mas é preciso caminhar pelo caminho do bem, evitando o mal. Mas livra-nos do mal. Essa é a oração que conclui no Pai Nosso. Livra-nos do mal. E o que isso quer dizer? O mal indica a pessoa de Satanás, que opõe a Deus e que é o sedutor do mundo inteiro. A vitória sobre o diabo já foi conseguida por Cristo, na sua cruz e na sua paixão, morte e ressurreição. Mas nós pedimos a fim de que a família humana fique livre de Satanás e das suas obras. Pedimos também o dom precioso da paz e a graça da espera perseverante da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E o Pai Nosso termina com um amém, que quer dizer assim seja. Assim seja. Então, amém. Assim seja. Então, é meio que confirmando tudo aquilo que a gente disse. Então, confirmando a oração do Senhor. Essa é a oração do Senhor, o modelo de oração deixado por Cristo, quando ele ensinou os seus discípulos. Então, que esta oração esteja sempre presente em nossa vida. Quando acordamos, ao meio-dia, no final da tarde, ou quando vamos dormir. A igreja sempre a guardou. Ela está no ponto alto da celebração eucarística, que é quando ali já está a presença transubstancial de Cristo, no altar. Quando já está ali no ponto alto da Santa Missa, a gente reza o Pai Nosso. Nas orações que nós fazemos, também rezamos o Pai Nosso. Na oração oficial da igreja também, que é a liturgia das horas, também tem o Pai Nosso presente. No Santo Terço, quando nós rezamos, também tem o Pai Nosso. Então é uma oração que a igreja sempre aguardou e
mais do que guardar, a rezou, né? Rezou em palavras e busca também praticar em obras. Então, esta é a oração do Senhor e assim termina o catecismo. Mas, antes de encerrar, só dando mais uma colher de chá, né, como nós falávamos, da Lexo Divina. Né? Vocês já ouviram falar da Lexo Divina? É uma palavra meio estranha, né? Lexo Divina. Ela significa leitura orante da palavra de Deus. Porque, como nós sabemos, temos a Bíblia. Né? Que bom, né? Temos a Bíblia. Mas uma coisa é você ler a Bíblia como história. Do tipo, vou ler aqui para ver o que aconteceu no Pentateuco, o que aconteceu com os profetas, como que foi a vida de Jesus, como que foi a vida dos apóstolos, por aí vai. Você pode ler a Bíblia dessa forma. Mas você também pode ler a Bíblia numa dimensão litúrgica, que são nos sacramentos, na Santa Missa, né? Nos momentos celebrativos, mas nós também somos convidados a ler a Bíblia, mas de maneira orante, ou seja, de rezarmos a palavra de Deus, que é mais do que só ler por ler, é ler, meditar e guardar no coração aquilo que nós lemos. E para isso existem alguns passos, né, que não são de maneira assim definitiva, mas foram elaborados pelos santos da igreja, de maneira especial Santo Inácio de Antioquia, né? Na verdade é bem mais antigo, acho que de Santo Inácio, mas é um modelo de oração que dá certo, né, e que a igreja assim oferece, né, aos cristãos. Então, leitura orante. O primeiro passo é a leitura. Então, é você ler. Então, aqui, passando bem o passo a passo, né? Você vai ali. Primeiro, você vai pensar: o que eu vou ler? Vou abrir a Bíblia e do nada ler? Não é uma estratégia tão boa, né? Porque pode cair ali numa passagem difícil, numa passagem que seja mais histórica, né? Que não tenha tantos elementos assim mais convidativos para a oração, né? Se eu posso usar esse termo. Então, o importante é você escolher uma passagem boa. Como é que a gente faz isso? O mais indicado é ler o Evangelho do dia. Então, você pega no teu celular, digita lá no Google, né, na internet, né? Evangelho do dia. Já vai estar lá, primeiro resultado. Canção nova, liturgia diária. Você clica lá, está lá o Evangelho do dia. Daí você pega, pode rezar pelo celular, mas o legal, o interessante, né, seria você pegar a sua Bíblia, você fala, o Evangelho do dia hoje é Lucas 20, 19 a 28, sei lá. Então você vai pegar lá em Lucas, na tua Bíblia, vai achar e vai marcar. E vai fechar de novo. Vai deixar lá marcado. Beleza. Marquei na Bíblia, até o compêndio aqui de Bíblia, né? Marquei na Bíblia o código. Marquei na Bíblia aqui. Beleza. Então, deixo ali de lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar em uma posição orante. Ou seja, eu não vou rezar assim, de braço cruzado, ou deitado na cama. Você pode rezar deitado na cama quando vai dormir, mas você vai dormir, né? Então, se eu ler a Bíblia deitado na cama, certamente que eu vou dormir de maneira mais fácil, né? Então, que eu possa estar sentado, né, numa posição cômoda, né, numa cadeira confortável, né, com as mãos assim em cima das pernas, né? E num ambiente que seja propício de silêncio. Lógico, com as crianças correndo, com o cachorro latindo e tudo, tem coisa que não tem como evitar, né? Mas se a criança dormiu, você aproveita ali o momento para rezar. Deixa o cachorro latir, dá um pouco mais de ração para ele parar de latir por aquele momento, não sei. Mas busca estar um momento ali em silêncio. Desliga o celular ou deixa no silencioso, né? Senão fica aquelas mensagens lá, né? Falando, opa, tem mensagem, daí você vai querer ver a mensagem. Então, busca estar em um momento de silêncio. Então você vai estar ali. Se respira fundo, umas 3 vezes, né? Respira fundo.
3 vezes. Aí você vai iniciar com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vai invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis. Invocar o Espírito Santo. E aí sim você vai ler. E vai ler uma vez a palavra de Deus. E é importante que seja um trecho curto. Por isso que o indicado é que seja o evangelho do dia. Você vai ler. Ou se você vai preparar uma pregação, uma reflexão, vai fazer a homilia do final de semana, né, na comunidade, na celebração da palavra, você vai ler aquele evangelho. E vai ler. Vai ler uma vez e vai fechar a Bíblia de novo. E vai ficar em silêncio. Depois de um tempo, vai ler de novo. E vai fazer isso 3 vezes, pelo menos. 3 vezes. E quando você vai lendo, você vai meditando. Na primeira leitura, você vai ter uma visão geral, né, do que está acontecendo. Na segunda leitura, você já vai escolher um versículo que te chamou mais atenção. Não que seja o mais bonito, mas que, nossa, me chamou a atenção isso daqui. Né? E vai guardar no coração e vai contemplar. E vai meditar e contemplar, né, aquela palavra. Né? Então, a meditação ainda é você falando com Deus. A contemplação é só você em silêncio com Deus. Né? Entrega a Deus. Né? Aquele momento de oração, aquela palavra que te chamou a atenção. Né? E, para concluir aquele momento, você reza diante daquela palavra. Você pode fazer preces, né? Levar preces, falar, ó Deus, obrigado pela palavra de hoje. Gostaria de pedir pelo meu dia, pela minha família, por todos aqueles que mais precisam das minhas orações. E vai rezando. E vai concluir aquele momento com uma oração que pode ser do Pai Nosso, né? Como nós estudamos, né, agora. Né? Então, termina rezando o Pai Nosso. E se preferir, para ficar bem marcado mesmo na tua mente e no teu coração, pode retomar aquele versículo, né? Então, esse versículo e termina a oração. Então, isso se chama, quer dizer, essa é uma forma de fazer a lexo divina, né? A leitura orante da palavra de Deus. Existem outras formas, de maneira mais demorada, de maneira mais rápida, mas o ideal é que você reserve ali tipo uns 10, 15 minutos para você estar ali fazendo a leitura orante da palavra de Deus. Porque às vezes a gente pergunta, como é que você reza? Eu rezo todo dia. O que você reza? Eu rezo o terço. Que bom, graças a Deus. Mas às vezes nos falta, no nosso dia a dia, um momento de silêncio, para estarmos em silêncio. E a leitura orante da palavra de Deus, você vai estar lendo. Sim, mas você vai ler e depois vai ficar em silêncio. Né? Vai ler de novo e vai ficar em silêncio. Vai ler de novo e vai ficar em silêncio por um momento, por alguns minutos. Então, como é importante este momento de estar a sós com Deus, entregando a Ele a sua vida, também ouvindo dele aquilo que Ele quer lhe falar no silêncio do coração. E que às vezes, com o Pai Nosso, com as Ave Marias do terço, lógico, elas nos ajudam também a estar em comunhão com Deus, mas às vezes não favorece o silêncio em si e a meditação do Evangelho da Palavra de Deus. Por mais que você medite ali os mistérios, a vida de Jesus, às vezes falta, né, a Palavra de Deus realmente, né? O Evangelho do dia, uma reflexão assim mais precisa da Palavra de Deus. Então, não estou falando para parar de rezar. Né? Eu vou parar de rezar o terço, parar de acordar de madrugada para rezar com o Frei Gilson, parar de fazer as minhas orações de noite, parar de ler um livro que eu gosto de ler, que tem as orações ali. Não, estou falando, continue. Mas, se quiser, pode acrescentar também esta leitura orante da Palavra de Deus, que você faça uma vez por semana, em família mesmo dá para fazer, né? Enfim, são aí os nossos desafios da nossa vida, da nossa oração. Amém? Então, de maneira oficial,
né, nós encerramos aí a nossa Escola da Fé. Foram 33 encontros, né, 33 anos aí de Jesus, né? Brincadeira. 33 encontros falando do catecismo, falando de muitas coisas. Caso você tenha perdido algum encontro, estão aí disponíveis. Eu perdi né? 3, só assisti 3. Aí, ó, perdeu 3, estão lá, tá lá na internet. Tá aí no canal do YouTube que você pode assistir de novo, né, mandar para um amigo, para um conhecido, para estar, né, conhecendo um pouco mais do catecismo, da nossa fé, da vida cristã, tá bom? E para concluir este momento também, a nossa escola da fé, o Padre Marcos, o nosso pároco, tem uma palavrinha para nós. Então, que bom. Olha, gente, o creio e o Pai Nosso, a gente termina com o Amém. O creio e o Pai Nosso, a gente termina com o Amém. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, Amém. Amém, em hebraico, vem da mesma raiz que a palavra emuná, quer dizer verdade. Quando a gente fala Amém, é a mesma coisa de a gente. É como se a gente falasse a palavra no sentido do fio do bigode. Essa palavra é verdade. E a minha vida é pautada por ela. Esse ano a gente teve uma oportunidade muito grande. A verdade é o que orienta a nossa vida. Não se trata. Gente, uma das coisas que me deixa preocupado. Algumas pessoas chegam e falam assim: nós católicos acreditamos que. Bem, tudo bem, é verdade, mas a gente não acredita que porque é uma crença. A gente acredita porque é verdade. E nós acreditamos porque é verdade e seguimos esse caminho porque é esse o caminho da verdade que leva ao Pai. Não é verdade que qualquer caminho serve. E não é verdade que qualquer verdade é verdade. Não, só existe uma verdade. Então esse caminho desse ano não é um caminho da gente ficar mais cabeçudo. É um caminho da gente conhecer a verdade. E a verdade é que Deus nos ama. É um caminho que a gente fez, é um caminho de redescoberta, de mergulhar mais profundamente no amor de Deus, para que a gente possa chegar no fim e dizer amém. Amém. A minha vida, eu professo que isso é verdade, e a minha vida vai seguir o caminho dessa verdade. Por quê? Porque é verdade. Não é uma crença, não é uma crendice. Sim, nós respeitamos qualquer um que pense diferente. Mas não tão certos. Sinto muito. E não se trata de que agora a gente está defendendo que a gente está certo e os outros estão errados. É porque nós somos servos da verdade. Nós não somos donos da verdade. É a verdade que é dona da gente. E a verdade se revelou em Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Então, esse período desse ano é um período para que a gente possa dizer sempre mais: Amém. Eu coloco a minha vida nessa verdade. E eu vou caminhar na verdade. Que não só existe uma. Nós também agradecemos o nosso querido amigo Pedro, seminarista Pedro, que vai embora no dia 20 de dezembro para não ser mais o seminarista Pedro, para ser o Padre Pedro. Então, assim como Jesus falou, né? É bom para vocês que eu vá. Então, sim, nós vamos sentir saudades, mas é bom para a igreja que ele volte para Curitiba, para que seja padre, que é isso que Deus chama ele a ser, né? Então, nós agradecemos também o seminarista Pedro, que em breve voltará aqui, nem que seja para uma visita, como o Padre Pedro. E depois, como a gente tinha combinado, semana que vem, então, não é mais Escola da Fé, mas a gente tinha combinado de fazer uma pequena catequese, fazer na sexta-feira de noite, tá? Sexta-feira de noite, no mesmo horário da Escola da Fé, 7h30, 7 horas.
Vamos fazer então uma pequena catequese sobre sobre a presença de Deus, né? E ano que vem vamos continuar então com esse projeto formativo. Ainda não sabemos qual vai ser o tema, mas a Escola da Fé vai continuar. Esse ano a Escola da Fé foi o catecismo. E ano que vem, o que será? Ainda não sabemos. O Espírito Santo vai nos dizer. Mas vamos continuar com esse período. Então quer dizer que o outro vai ocupar o lugar do Pedro? Não. Cada um ocupa só o seu lugar. Não existe uma vaga. O Pedro, esse ano, então, foi o Pedro. Outro ano será outro, que será outro. Né? Um não ocupa o lugar do outro. Mas, se Deus quiser, então, o seminarista que vier, ano que vem, dará continuidade ao caminho que o Pedro, né, esse ano iniciou com a gente. Então, ano que vem também, vamos continuar conhecendo cada vez mais Deus. Esse ano, auxiliados pelo catecismo. Ano que vem, auxiliados por outro texto, ou por texto nenhum, não sei. O Espírito Santo vai saber, tá bem? E eu acho que então convém que a gente termine, né, com uma bênção. O Senhor esteja convosco. O Deus de toda paz, que enviou seu Filho Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, vos conceda que pela força do Espírito Santo possais seguir pelas estradas do céu e então possamos um dia nos encontrar face a face com aquele que nos revelou o seu rosto de amor em Jesus de Nazaré. E assim abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, acabou esse primeiro ano, Escola da Fé. Ano que vem, teremos ainda o segundo ano da Escola da Fé.